Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui nesta noite para um momento especial com o nosso irmão Carlos Campetti, que vai conversar conosco sobre uma temática extraordinária que é a mediunidade. Eu sou Ednar Santos, sou trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, mas na noite de hoje fui convidada por nossa querida irmã Aldenora Sabino, que preside o Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno, região metropolitana do Recife. Então, para nós é uma honra muito grande estarmos aqui na noite de hoje. É um evento especial, que nós vamos poder, inclusive, perguntar para o Carlos, não é? Algumas das nossas dúvidas, curiosidades acerca dessa temática tão importante, maravilhosa, que é a mediunidade. Então, antes da gente apresentar o Carlos e chamá-lo para o seu trabalho, vamos fazer a nossa prece de início. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes pela noite de hoje, pela oportunidade que nos concedes de conversarmos sobre a nossa faculdade importante, que é a mediunidade. Sê conosco, Senhor Jesus, para que nós possamos ser assistidos pela sua presença maravilhosa, pelo seu amor, pela sua compaixão, por tudo de bom que representas para nós como nosso guia e nosso modelo, Senhor Jesus. Em sendo assim, certos de sua presença, dos mentores amigos, da Federação Espírita Pernambucana, do Centro Espírita 9 de Outubro e também do Centro Espírita Sem Fronteiras, nós declaramos, então, iniciada a nossa reunião da noite de hoje, em seu nome, Senhor Jesus. Que assim seja. Bem, amigos queridos, aqui está o Carlos, nosso amigo de longa data, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, mas o Carlos Campetti, ele é jornalista com pós-graduação em marketing e MBA, ele é funcionário do Banco do Brasil, aposentado, diretor da Federação Espírita Brasileira, coordena a área dos estudos do Espiritismo pelo Conselho Federativo Nacional da FEB. Ele administra também o Centro Espírita Sem Fronteiras, com as atividades, não é, do centro, e é médium de psicofonia e palestrante. E autor também de alguns livros, dentre eles, que a gente vai conversar mais um pouquinho na noite de hoje, é o Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Então, com a palavra, nosso querido irmão, e vocês, se quiserem fazer perguntas, vão encaminhando aí, que a gente dá um jeito do Carlos responder. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Ednar, muito obrigado. Satisfação imensa estar com o Centro Espírita 9 de Outubro e tê-la aqui conosco da Federação Espírita Pernambucana, uma satisfação muito grande. Nós estamos fazendo essa transmissão em conjunto com o Centro Espírita Sem Fronteiras e vamos tratar hoje da mediunidade, não é? O desenvolvimento da mediunidade no Centro Espírita, na instituição espírita. Vamos nos basear no livro que a Ednar citou agora há pouco, que é o Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, que nós escrevemos junto com a Vera, minha esposa, que é um livro, pelo próprio nome Trabalho Mediúnico, a gente já entende que tem o objetivo de tratar da questão da mediunidade do ponto de vista prático, da sua execução na instituição espírita, no centro espírita. Então, nós vamos destacar, porque é fundamental, logo no começo, que todo trabalho relacionado com a mediunidade, que seja um trabalho espírita, precisa estar assentado na obra do codificador Allan Kardec. Como o Livro dos Médiuns é o segundo livro da codificação espírita, e Kardec coloca como pré-requisito para a leitura do Livro dos Médiuns a leitura do Livro dos Espíritos, então nós já entendemos que a pessoa precisa começar estudando o Livro dos Espíritos, para então depois estudar. Não estamos falando apenas ler. Se a pessoa vai se relacionar com a mediunidade, ele vai trabalhar, vai se dedicar a uma atividade mediúnica, é fundamental conhecer, na verdade, toda a obra de Allan Kardec. Mas não pode deixar de conhecer o Livro dos Médiuns. Como não tem como ler o livro diretamente, porque contraria a própria orientação do codificador, que no começo do Livro dos Médiuns ele recomenda que a gente leia antes o Livro dos Espíritos,
Então, é preciso partir do Livro dos Espíritos. E nós fizemos isso, naturalmente, para a realização do nosso trabalho. Allan Boa Kardec. noite. Oi, boa noite. Como é que está? Boa noite, Carlos. Desculpe, porque eu cheguei 15 minutos, às 19h45, mas aí fiquei aguardando e não entrei, não consegui entrar. Tá Agora certo. eu estou entrando. Seja bem-vinda. Boa noite a nossa amiga Edna Santos. Olá, Aldenora, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Aí já pedimos, né? A Edna já pediu para o pessoal fazer perguntas aí, colocar as perguntas, não é? E a gente vai atendê-las, né? Então, a gente dizia aqui que o Livro dos Médiuns, ele nos oferece uma quantidade de conhecimentos importantíssimos que foram colecionados por Allan Kardec, ponderados e organizados pelo seu bom senso impecável, e que, no final, acaba destacando essa obra como pilar na qual se assentam todos os estudos subsequentes sobre a mediunidade. Então, o espírita não pode deixar de conhecer esse trabalho de Allan Kardec, especialmente se lida com a mediunidade, se vai ter qualquer relação com o aspecto mediúnico. É por meio da mediunidade, nos informa Kardec, que fluem conhecimentos espirituais, consolações para os aflitos, conforto nas perdas afetivas e também esperança para os sofredores e recursos de toda a ordem e natureza que a bondade divina consente sejam esparzidos generosamente para todos nós, para todos os seres, para o atendimento das suas necessidades espirituais. Então, esse compêndio precisa ser conhecido. O exercício da mediunidade, em realidade, é uma questão central para todo espírita, mesmo aqueles que não têm mediunidade ostensiva. A gente não diz assim aqueles que não têm mediunidade, porque não existe isso. Todo mundo tem mediunidade. Pode não ter a mediunidade ostensiva, aquela manifestada, não é? Mas tem mediunidade porque todos nós temos relação com os espíritos. No mínimo com o nosso próprio anjo da guarda, não é? No mínimo a gente tem relação com o nosso próprio mentor espiritual, nosso anjo da guarda. Bem, nós desenvolvemos esse trabalho, que está no Trabalho Mediúnico Desafios e Possibilidades, inspirados pela solicitação de vários amigos. Nós fizemos muitos seminários, cursos, inclusive criação de grupos espíritas, onde nós fizemos a preparação de trabalhadores para todos os aspectos da casa espírita e também para a questão da prática mediúnica. Então, fomos reunindo um material ao longo do tempo, e esse material, ele, de alguma maneira, poderia ser recopilado para ser colocado num livro. Mas fizemos isso com muita tranquilidade, sem pressa. Levamos cerca de 10 anos para poder deixar o livro pronto, porque nós queríamos colocar no livro a prática de grupos grandes, que nós tivemos a chance de participar, e de grupos pequenininhos, onde não tinha nem, na verdade, ainda centro espírita, onde nós vivemos, e que a gente começou do zero. Então, a experiência ali relatada, ela atende a toda essa diversidade de instituições nas suas mais diferentes condições. A base do nosso trabalho não poderia deixar de ser a obra de Allan Kardec, naturalmente. É uma obra magistral que traz um aprofundamento do conteúdo espírita fundamental para o nosso aprimoramento espiritual. Mas vamos ver aqui, nós estamos falando, vamos relacionar a prática mediúnica com a casa espírita, não é? O desenvolvimento da mediunidade ali na casa espírita, a sua prática. Então, o papel da prática mediúnica dentro da doutrina espírita. Bom, nós sabemos que a mediunidade não é patrimônio do espiritismo. A mediunidade é muito antiga. A comunicação dos chamados mortos com os chamados vivos, ela existe desde que surgiram os vivos. Lá no período
anterior ainda, e Herculano Pires vai fazer uma análise disso, né, o espírito e o tempo, e vai colocar que lá no período tribal, o espírito ainda na sua infância espiritual, pelo processo natural do desgaste da organização física, desencarnava e ficava por ali, na tribo. Então, de vez em quando, os chamados vivos viam aqueles que já estavam mortos, e daí surgiu o culto aos avoengos, como se diz, o culto aos ancestrais. E essa coisa toda, né, que está lá no misticismo antigo. Mas aí a gente pergunta, bom, tudo bem, então a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, é patrimônio da humanidade. O que o espiritismo tem a ver com isso, então? Acontece que foi com o espiritismo que a mediunidade se torna um instrumento de educação moral do ser integral. Essa é a qualidade que o espiritismo vai dar para a prática mediúnica, nos chamando a atenção para o papel da mediunidade. Qual é o papel da prática mediúnica na doutrina espírita? É o de servir de instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados, que travem direto ou indiretamente contato com o fenômeno e com as suas consequências. Então, todo mundo que trabalha contato com a mediunidade vai poder, se o faz à luz do espiritismo, ser beneficiado por essa oportunidade. Agora, não basta, diz Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, é o item 327 do Livro dos Médiuns. Não basta que se evoquem bons espíritos, isso não é suficiente. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que os bons espíritos assistam, para que eles concordem em vir. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exceção de todas as demais. Não tem abertura. Ou a reunião é séria ou ela não é. Então, numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que compõem essa reunião. Se a reunião não é séria, vai estar secundada por espíritos que não são sérios também. Então, nós já vamos falando aí o que acontece na casa espírita, não é, se a casa espírita não está atenta à orientação da codificação, né, kardeciana. Então, é preciso, para uma boa prática mediúnica, é necessário evitar de realizar essa prática mediúnica de maneira equivocada, impulsiva, apressada, com desconhecimento dos verdadeiros objetivos e dos mecanismos da própria mediunidade. Então, olha, fora de cogitação, a curiosidade. Realizar a prática mediúnica por curiosidade. Nós já assistimos trabalho mediúnico que a pessoa que deveria dar o apoio vibratório, na hora que o médium começava a receber o espírito, a pessoa levantava e vinha, ficava assim, quase encostado na cara do médium para ver como é que o espírito estava se comunicando. Curiosidade, não é? Não combina com reunião mediúnica de jeito nenhum. A pessoa que quer ir lá porque quer falar com o avô, quer falar com... A gente não sabe se o avô está em condições de se comunicar ou não. Então, curiosidade não combina com uma prática mediúnica equilibrada. Problemas obsessivos, é muito comum. A pessoa chega na casa espírita, né, vem às vezes por uma conversa com alguém, ou vem por um atendimento fraterno, quando a casa está organizada, e aí detecta que a pessoa está com uma situação obsessiva. Primeiro que a gente não deve falar isso para ela. Mas aí a pessoa já vai falar, você está com problema obsessivo. Você tem que desenvolver a mediunidade. Agora, da onde é que está escrito isso? É a pergunta. Aonde é que a pessoa aprendeu isso? Só pode ter aprendido de ouvir falar. Porque o espiritismo não ensina que uma pessoa que está com um estado obsessivo deve desenvolver a mediunidade, tudo ao contrário. Porque se ela está já com um processo obsessivo, ela vai desenvolver ainda, vai abrir o campo psíquico, e aí como é que fica? Aí fica pior ainda. Porque além daquele obsessor podem vir outros, que a pessoa não sabe controlar. Então, o primeiro que a pessoa precisa aprender é como Allan Kardec se inicia pela teoria.
Aí a pessoa chega na casa espírita e diz assim, mas se não deixar o trabalho mediúnico, eu vou embora. Aí diga assim, meu irmão, quando quiser voltar, a porta está aberta, será muito bem-vindo. O que vai dizer para a pessoa? Não fica que você vai para o trabalho mediúnico. Sob ameaça, ninguém deve ser posto no trabalho mediúnico, não. Então, a pessoa não sabe o que está pedindo. Se ela soubesse, ela não pediria. É preciso que estude, que conheça. É por isso que a gente vai falar já já. Não é como é que a gente faz para isso acontecer. A satisfação também e projeção pessoal não combinam com reunião mediúnica. Essa história de ter o médium principal, aquele que é melhor do que os outros. Quando o próprio grupo acha que tem um médium que é melhor do que os outros, a coisa está meio grave aí. Precisa examinar isso, porque não é bom para o médium, não é bom para o grupo, não é bom para ninguém. Então, eu já vi o Divaldo, com toda a mediunidade dele, sentado, trabalhando na atividade mediúnica, igual todo médium. Com respeito pela direção, com humildade. Então, é o exemplo, não é? E ele tem uma mediunidade impressionante, mas na atividade mediúnica, aquela disciplina, aquele cuidado, e no trabalho recebia um médium recebendo espírito cada vez. Ele esperava a vez dele, certinho ali, aguardando, para poder dar passividade para o espírito falar. E os desequilíbrios morais e espirituais também não combinam com a prática mediúnica. Bem, então, nós vamos perguntar, não é? Para os espíritos, o atendimento mediúnico é uma necessidade? Será que os espíritos precisam do atendimento mediúnico? A gente sempre acha que os espíritos precisam, né? Senão não teria trabalho mediúnico. Mas a resposta que a gente encontra na orientação, né, dos bons espíritos é que não é imprescindível, não. Então, a prática mediúnica não é imprescindível. O pessoal aí agora, na pandemia, não está podendo realizar, né, as reuniões presenciais, né, às vezes admite voltar, mas tem que cumprir os protocolos em alguns municípios, e outros não pode voltar ainda, não é? Depende da situação como está. Então, aí a pessoa, mas como é que vão ficar os espíritos? Bom, a gente... e como é que fica o médium? Ele fica sentindo a pressão dos espíritos, como é que ele vai resolver? Então, primeiro, o atendimento através da atividade mediúnica não é imprescindível, mas a cooperação dos encarnados pelo magnetismo humano pode ser útil aos espíritos que estão cativos das zonas da sensação, muito materializados. Eles não conseguem ver os mentores espirituais. Mas, na atividade mediúnica, então, através do contato pelo médium, eles começam a perceber a realidade espiritual. E depois, quando se desliga do médium, eles já conseguem ver aqueles que querem dar assistência, eles ajudam. Mas então agora a gente não está podendo, não vai ajudar esses espíritos, não é? Vai ajudar sim. Vai com calma que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Precisa de alguns elementos antes, né, para falar da prática mediúnica durante a pandemia. Então, é muito importante o apoio a essa percepção, não é, do mundo exterior ou do plano espiritual superior para que a atividade aconteça. Nós vamos ver, então, que o trabalho mediúnico vai auxiliar esses espíritos mais materializados para o seu despertar. Sejam sofredores, sejam espíritos, às vezes, que desencarnaram sem saber até que desencarnou, e sejam espíritos obsessores. Então, os recursos mais materializados são importantes, às vezes, para o despertamento desse tipo de espírito. Não significa que ele não será atendido se não for assim, hein? Espera aí que a gente já vai. Para os encarnados, a participação no trabalho mediúnico é uma necessidade, mais do que para os desencarnados. Porque nós somos os primeiros beneficiados na reunião mediúnica. A gente é que recebe primeiro assistência. Então, para o encarnado, é uma oportunidade de serviço ao próximo, de praticar a caridade, de receber o apoio para o nosso próprio aperfeiçoamento individual. Sabe por quê? Porque na exemplificação que traz os espíritos sofredores, a gente aprende o que vai acontecer com a gente quando desencarnar se a gente não se emenda. Se a gente não passa a fazer o bem.
Então, às vezes, o espírito está se comunicando e ele fala da problemática dele e a gente lembra da nossa problemática. Ai, meu Deus do céu, olha só, eu aqui, trabalhador espírita, não é? Ah, mas porque eu sou espírita, eu vou desencarnar, não vou passar por isso, não. Ah, é. Fica nessa ilusão. O rótulo vai salvar alguém? O rótulo não salva ninguém, não. O que realmente nos coloca numa condição melhor é a nossa transformação moral, como Allan Kardec coloca, não é? Então, o trabalho mediúnico, ele traz benefício para a casa espírita? Então, nós vamos entrando dentro do assunto, não é que nos foi pedido para falar. A assistência espiritual é muito importante aos frequentadores da casa espírita e também para os seus obsessores. A pessoa vem, às vezes, para ouvir uma palestra e aí ela vai para casa e o obsessor fica lá para ser atendido no dia da atividade mediúnica. Ah, mas agora não está podendo ir, está ouvindo live? Agora mesmo as pessoas estão acompanhando. Se tem obsessor, está ouvindo a palestra também. Às vezes eles querem fugir nessa hora, sabe? Mas a espiritualidade nem sempre permite. Às vezes eles são obrigados, já que estão perturbando a gente, eles são obrigados a ouvir também. E aí, não é? Nós vamos falar depois o que acontece nessas situações, tá bem? Sem adiantar, vamos lá. A oportunidade, então, da educação moral e espiritual das pessoas que trabalham no centro espírita através dessa atividade, o adestramento das suas potencialidades no serviço ao próximo, e é uma oportunidade para os trabalhadores de serem úteis dentro da casa espírita. Então, nós vamos ver que aquela pessoa que se dedica, não precisa ser só o médium, não, é o dirigente, é o apoio vibratório, é o passista da reunião, desenvolve amizade com os espíritos superiores. Eles ficam agradecidos, mas não só eles, também aqueles que foram beneficiados na reunião ficam agradecidos e querem depois recompensar. A gente conhece vários casos do obsessor que depois se tornou um amigo e porque queria ajudar, queria compensar o mal que tinha feito, porque despertou, reconheceu que estava equivocado. Então, no trabalho de auxílio, gera-se os créditos pela cooperação no bem. E esses créditos vão dar para o indivíduo as condições de receber também ajuda. Geração de energia positiva para o apoio aos trabalhos individuais e coletivos do centro espírita. Tudo isso são os benefícios que o centro pode, então, receber através da atividade mediúnica. Vamos agora falar um pouquinho da formação do grupo dentro do centro espírita. É bem rápido isso, né? Porque a gente só está dando uma pincelada. Recomendamos, naturalmente, ler o livro dos médiuns, mas não só. Vale a pena ler No Invisível, de Leon Denis. Vale a pena ler Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Vale a pena ler toda a obra de André Luiz, que é maravilhosa e nos ajuda muito a entender a mediunidade. A obra de Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos a obra de Hermínio Miranda. Nós temos um material preciosíssimo. E depois de conhecer esses autores todos, aí a gente pode estudar o trabalho mediúnico, não é? Também para ver como a gente faz. Mesmo as instituições que já têm trabalho mediúnico há muito tempo, é bom dar uma reciclada. Não é? Diálogo com as sombras do Hermínio Miranda ajuda muito também. Não é? Então, vamos para a formação do grupo. Como é que se decide o tipo da reunião mediúnica que vai ser realizada no centro espírita? Essa decisão não é dos encarnados. Nós decidimos criar uma reunião. Depois nós vamos falar os passos para criar a reunião, tá bem? Mas o tipo do trabalho que vai ser realizado não é decisão dos encarnados, porque depende das mediunidades, das condições reunidas, das potencialidades em termos de sensibilidade, de tato, de inteligência, do conhecimento e da evangelização dos participantes. Depende também das necessidades dos encarnados e desencarnados que estão vinculados ao grupo. Bem, a atividade mediúnica na casa espírita tem um fundamento. Sabe qual é o fundamento? Caridade, assistência aos espíritos necessitados,
Aí a gente ouve a pessoa dizendo assim, mas acontece que não está fazendo a prática como Kardec ensinou, que Kardec ensinou a evocar os espíritos, a gente não evoca os espíritos. Aí, o centro espírita não faz a evocação dos espíritos. Ignorância pura. Quando a gente começa a atividade, a primeira coisa que a gente faz é orar, não é? Pedindo amparo, a proteção, isso é evocação. Pedindo aos mentores que tragam os espíritos necessitados para serem atendidos, nos colocando à disposição, isso é evocação. Mas não evoca o nome do fulano de tal. Nós estamos fazendo investigação como Kardec fazia? Ou nós estamos fazendo um trabalho de assistência aos espíritos necessitados? Porque Kardec fazia pesquisa, investigação, estava codificando o espiritismo. Nós agora estamos aplicando o que ele nos ensinou, através do diálogo aos espíritos necessitados, aos obsessores, não é? Então, o grupo ele vai ter várias funções. O grupo mediúnico pode ter várias funções. Ele pode ter simplesmente vibrações e radiação, que é o que a gente recomenda agora na pandemia. Qual um grupo mediúnico antigo, já funcionava há mais tempo, não deve parar a atividade. Se parou, está na hora de voltar pela internet mesmo, se tiver condição para isso. Mas não para receber os espíritos como a gente fazia, mas para estudar juntos durante um tempo e na outra parte da reunião fazer, então, as vibrações, as irradiações pelos espíritos necessitados. E sabe o que acontece com esse grupo que se mantém afim, porque se reúne mesmo pela internet, estuda. Se não estudou o livro dos médiuns ainda, olha a oportunidade aí para fazer isso. Mas se não leu ainda o livro dos espíritos, vamos começar pelo livro dos espíritos. Uma vez por semana só? Não, a gente lê em casa, combina de ler um capítulo, de ler um trecho, e naquele dia reúne para discutir aquele trecho, trazer as dúvidas, conversar durante meia hora, 40 minutos. E a outra parte da reunião vai fazer as vibrações, as irradiações, pelos espíritos necessitados, os sofredores, pelos encarnados, pelos obsidiados. E aí o que vai acontecer? Os espíritos que dirigem a reunião, dirigem o trabalho mediúnico da casa, vai aproveitar essa energia para ajudar os necessitados. E aí, se esse grupo está bem afim, quando a gente dorme, o corpo dorme, a gente não dorme, não. A gente desprende. E aí os mentores amigos nos reúnem no mundo espiritual para fazer o atendimento necessário. Mas vai atender os espíritos quando a gente está no mundo espiritual? Sem corpo físico? Mas a gente não tem corpo perispiritual, não? A gente relata no trabalho mediúnico, não é, uma experiência dessas, dentre as que a gente já teve. Eu tive um sonho que eu estava atendendo o espírito. Durante a noite, no sonho, estava sonhando que eu estava recebendo o espírito. E tinha alguém dialogando com o espírito. Eu estava tão concentrado no espírito que a pessoa, para mim, era conhecida, mas eu não conseguia identificar quem era. Tinha outras pessoas também na mesa ali. Mas, na minha percepção limitada, eu estava concentrado em receber o espírito. Quando eu acordei, não era a primeira vez que tinha acontecido isso, eu quis contar para minha mulher. Né? Aí ela disse assim, eu também tive um sonho curioso essa noite. Eu falei, então fala você primeiro. Aí eu sonhei que você estava recebendo um espírito e eu estava dialogando com ele. Então ela era dialogadora. E eu estava recebendo no mundo espiritual. Manuel Filomeno de Miranda descreve essas experiências, André Luiz descreve essas experiências, Ivone Pereira fala disso. Então, essa é uma prática comum no mundo espiritual. Bom, também nós podemos ter na prática mediúnica a psicografia. Nós podemos ter um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores, que é o mais comum, espíritos necessitados. Poderemos ter uma atividade de desobsessão que só vai acontecer com o tempo, quando o grupo já está mais afim, mais experiente. A espiritualidade naturalmente vai trazendo os obsessores para serem atendidos, quando o grupo tem condição para isso. Ou pode ter um trabalho mais especializado, que exige mais experiência ainda, que é com suicidas. Receber eventualmente o espírito suicida é uma coisa, agora receber suicidas numa atividade específica para eles é uma coisa diferente. É preciso que o grupo esteja bem preparado para isso. Também pode ter um grupo de tratamento, cura, não é? Para problemas de saúde, pode ter. Só que aí a gente já começa a adentrar naquela mediunidade mais de efeitos físicos, que é mais perigosa, que precisa de mais cuidado.
Também poderemos ter trabalho de materialização? Pode. Só que vamos lá, não é? O Chico começou a participar dos trabalhos de materialização, ainda jovem. Emmanuel disse assim para ele: se você continuar com isso, eu vou. Porque o compromisso dele era com o livro, não era em ficar materializando espírito para curiosidade das pessoas. E a gente sabe de trabalhos de materialização e de assistência aos necessitados, de cura, inclusive, que ninguém fica sabendo que eles existem, a não ser a pessoa que é convidada para ir lá receber o tratamento e assistência. Com o compromisso de não contar para ninguém. Porque não querem ficar famosos, eles querem cumprir a função da mediunidade, que é ajudar o próximo. Então, pode haver um trabalho mediúnico de investigação científica? Como Kardec fazia? Pode. Lógico que pode. Agora nós vamos perguntar. No centro espírita que você frequenta, ou a qual você está ligado, não está frequentando agora, mas está acompanhando as lives e tudo, tem algum cientista lá? Não, não tem nenhum cientista. Então, como é que vai fazer uma investigação científica, um trabalho de investigação científica? Precisa conhecer a metodologia. Kardec era cientista. Ele conhecia a metodologia da ciência da sua época e aplicou. Então, não vamos fazer pseudociência, porque isso vai contra os princípios espíritas. É por isso que há trabalhos, sim, científicos no espiritismo sérios, são poucos, porque há poucas pessoas preparadas para isso. Mas nada impede de fazer, de forma nenhuma, desde que as pessoas se preparem. A função da casa espírita, então, é o da assistência aos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Essa é a função primeira da casa espírita. Agora, quais são os critérios para formar um grupo mediúnico na casa espírita? Eu não vou falar nenhum critério meu. Eu vou falar critérios que a gente aprende na leitura de Allan Kardec. Ele coloca, o primeiro critério é uma base comum de conhecimento. O grupo precisa estudar junto, tem que conhecer a teoria, precisa discutir, examinar. Ah, mas quanto tempo leva para isso? Você está preocupado com o tempo? Nós temos a eternidade pela frente, poxa. Agora, um grupo que se dedica, com uma pessoa já experimentada conduzindo o grupo, 1 ano e meio, 2 anos, uma parte do grupo pode estar preparada para a prática mediúnica. Uma parte, viu? O grande problema é que se coloca como pré-requisito. Estudou a mediunidade, vai para a prática mediúnica, estando preparado ou não estando. Aí como é que fica o resultado da coisa? Então a base comum de conhecimento é o primeiro critério. O segundo critério colocado por Kardec é a homogeneidade do grupo. Homogeneidade? Nossa, esse negócio é sério, hein? É sério, sim. Homogeneidade de propósitos, de sentimentos, de pensamentos, homogeneidade de conhecimento. Eu ouvi uma vez um companheiro experimentado no espiritismo, dizendo que não devia ter estudo no dia da prática mediúnica. Porque se fizesse o estudo antes, o grupo podia brigar na hora do estudo. E como é que ia para a prática mediúnica? Aí eu parei assim, fiquei pensando, meu Deus, como é que esse grupo está na prática mediúnica se ainda tem risco de brigar entre eles? Não harmonizou ainda, não há homogeneidade. Percebe? É por isso que tem que ter um tempo de convivência, estudando junto. Aí começa a aparecer as imperfeições, alguns não resistem, vão embora. E vai ficando aquele grupinho. Até que chega lá, depois de um tempo, já deu uma reduzida no grupo, que alguns foram embora, e alguns daquele grupo estão em condições da prática, outros ainda não, precisam continuar estudando. Como é que a gente faz, então? Começa a prática mediúnica com quem está preparado. Como é que nós vamos saber os que estão preparados? Calma aí que a gente já vai chegar ali, tá bem? Então, nós vamos falar agora do acordo de grupo. É tão interessante isso. Nós colocamos 2 acordos de grupo no livro. Um acordo de grupo, de quando o grupo começa o estudo da mediunidade com o propósito de criar um grupo mediúnico com o tempo. E depois, quando começa a prática mediúnica, tem que dar uma ajustada no acordo de grupo, porque agora não é mais para formar um grupo, o grupo já está formado, agora é para manter o grupo equilibrado. Aí vejam só que interessante. A gente acha que a gente cria novidade, né? A gente fica achando que a gente
assim, muito inteligente, que a gente cria as coisas. E aí depois a gente leva as lições para ver que a gente não cria nada, são os espíritos que inspiram a gente e ajudam. Então, havia o antigo regimento da reunião, né? Nós tínhamos um regimento interno da reunião mediúnica. E lá um dia, né, pensando, puxa, mas um regimento é um negócio muito assim, né? Por que não fazer um acordo que todo mundo concorde, né? Aí fomos criando o acordo num grupo que a gente criou lá em Los Angeles. Foi o primeiro local que a gente aplicou esse acordo de grupo. Antes a gente usava um regimento. Aí aplicamos aquele acordo de grupo, conseguimos, não é, fazer o pessoal atender aquele acordo de grupo. Fomos durante mais ou menos um ano e alguns meses estudando com aquele pessoal e sempre usando o acordo de grupo para avaliar como é que estava a situação, porque lá a pessoa assume uma série de compromissos no acordo ali. Bom, depois de passado, então, esse tempo, uma parte do grupo nós começamos com 26, 23, logo em seguida, porque logo no primeiro dia, quando alguns viram o que era, não voltaram mais. Teve uns 3 que já não voltaram. Aí, depois de um ano e uns 3 meses por aí, dos 21 que tinha ficado mesmo ali, estavam 16. Estava bem ainda, foi uma redução não muito grande. Mas 8 estavam preparados para a prática mediúnica e 8 não estavam. Como é que a gente sabia? Por causa do acordo de grupo, a gente avaliava com eles. Mas nem todo mundo desenvolve a consciência. Então, a gente perguntou para cada um deles se eles consideravam que estavam preparados. 2 que estavam disseram que não estavam. E 2 que não estavam disseram que estavam. Aí a gente leva para a conversa, não é? Fulano, por que você acha que você não está preparado para a prática mediúnica? Ah, é porque sabe, tal, mas eu não sei, o que você acha que eu estou preparado? Não é minha função dizer isso para você, não. Se você não sabe, nós vamos te dar 1 semana ou 15 dias para você pensar. Se você chegar à conclusão que está preparado, você fica. Se achar que não está preparado, você continua estudando e se prepara. Porque a pessoa quer transferir a responsabilidade. Lá na frente dá uma dificuldade. Tá vendo? Ó, eu disse que eu não estava preparado. Você quis me pôr. Então você não pode pôr os outros na prática mediúnica. A pessoa tem que entrar com consciência, por convicção. Então os 2, né, depois de ser feita a pergunta, ficaram examinando e voltaram de fato a gente está em condições. Então vamos ter uma conversa séria aqui. Por que você acha que você está em condições agora? Você tinha dito que não estava. Aí conversa para ver se a pessoa está consciente mesmo, aquela coisa toda. Muito bem. Usando o acordo de grupo. Aí para os outros 2 que não estavam preparados. Perguntando a cada um. Sempre com alguém junto, nunca sozinho. Por que você acha que você está preparado para a prática mediúnica? Uai, porque eu estou aqui desde o começo. Eu estou aqui desde o começo. Então, mas só por estar desde o começo? E o acordo de grupo? Ah, bom, mas eu disse isso para você desde o começo, que eu não ia poder atender isso, não é? Então, mas desde o começo nós sempre, se você não atendesse, você não ia para a prática mediúnica. Ah, mas eu achei que, a gente explicou várias vezes que não tinha que achar nada. Tinha que compreender e fazer. Se não tem condições de fazer, não pode ir para a prática mediúnica. Aí um deles assim, mas, poxa, a minha mulher vai e eu não vou? Olha, agora porque é casado, quer dizer que vale o que está lá na Bíblia, que vira um corpo só? Né? O casal casou é um só? Não é bem desse jeito, né? Então, mas se eu for embora, eu vou levar a minha mulher. Bom, se ela seguir você, paciência. E foi e levou a mulher mesmo. Não ficou. E o outro? Eu venho com meu amigo, lá não sei de onde, não é? E ele vai ficar para a prática mediúnica, e se eu não ficar, como é que eu vou embora? Que eu vou de carona com ele. Você espera ele, vai estudando, quando você estiver pronto. Não. Se ele vai, eu não vou, então eu não venho mais. E não veio mais. Mas foi num outro centro espírita, disse que tinha estudado com a gente, e o centro espírita não perguntou nada e botou ele na prática mediúnica. Então nós vemos
essas situações que acontecem, complicadíssimas, não é? Mas aí, olha lá a história do acordo de grupo. Um dia, a gente já tinha saído de Los Angeles e nós fomos fazer uma visita e o Divaldo vinha para fazer uma série de palestras. Nós já tínhamos nos mudado, mas estávamos visitando e a presidente do centro nos convidou para acompanhá-la, para buscar o Divaldo no aeroporto. Aí nós fomos. No caminho de volta, o Divaldo estava sentado ao lado dela, ela dirigindo, eu atrás, ela disse assim, Carlos, dá esse papel que está em cima do banco para o Divaldo olhar. E eu tinha visto que tinha um papel dobrado lá, mas não tinha prestado atenção o que era. Quando eu fui pegar o papel, eu vi que era o acordo de grupo. Aí eu pensei, mas, poxa, esse acordo de grupo é uma coisa tão privada do centro, por que ela quer mostrar, né? Mas se ela pediu, eu vou entregar, vou fazer o quê? Entreguei para o Divaldo. Ele começou a ler, e logo assim, nas primeiras linhas, falou, mas que interessante. Aí eu fiquei curioso, o que ele estava achando interessante? Ele leu as 2 páginas lá do acordo, 2 páginas e pouco, e disse assim, mas é muito interessante. Aí eu perguntei, mas o que é interessante, Divaldo? Ele disse assim, nós temos isso mesmo lá na Mansão do Caminho, não é exatamente essas palavras, mas é isso aqui. Aí nós vamos saber que a gente tinha sido inspirado para fazer uma coisa que já existia, a gente não estava criando nada novo, não é? E ele disse lá, cada grupo novo mediúnico vai criar, nós apresentamos o acordo de grupo, todo mundo examina, vê se concorda, aí todo mundo assina. Nós não pedimos para assinar, é interessante, né? Todo mundo assina assumindo o compromisso, a gente faz uma cópia para cada um e o original vai guardar na secretaria, porque aí fica o histórico de quando criou o grupo, como é que as coisas foram, não é? Então, pelo acordo de grupo, a gente vai combinando, vai acompanhando, cada um vai se autoavaliando, vai amadurecendo no processo para uma prática mediúnica equilibrada. Então, no acordo de grupo, nós vamos definir diretrizes, procedimentos e compromissos. Logicamente, nós só estamos dando ideia aqui. Vamos parar agora para ver as perguntas, não é? Vamos ver se a Edna tem pergunta. Oi, Carlos, eu tenho uma pergunta. Eu achei interessante você falar que tem pessoas que vão para o centro espírita com a curiosidade de ver espíritos manifestando-se, ou seja, preocupada só com o fenômeno em si. E no caso daquelas pessoas, Carlos, que elas não admitem que são médiums, elas não gostam de ser. Algumas por medo, outras por preconceito, outras por questão de tradição religiosa, educação, e que chegam pedindo para a gente tirar a mediunidade delas, o que eu acho mais interessante. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Não? Em algum já, momento? sim. Já nos ocorreu, e aí a questão é a seguinte, se a pessoa tem compromisso com a mediunidade, ninguém pode tirar a mediunidade dela, não é? É uma oportunidade que ela provavelmente pediu e aceitou antes da reencarnação. Então, aí chega na hora, né, do vamos ver, a pessoa às vezes quer voltar atrás. Mas se ela tem a chance, aceita a chance de estudar e compreender, ela vai ver que não tem nada de ruim nisso, não é? E então, quando a gente estuda e compreende a mediunidade, a teoria da mediunidade, a gente tem chances de utilizá-la de uma maneira muito produtiva para a gente e para os outros. Então, é uma questão de esclarecimento. Não podemos trancar a mediunidade de ninguém, nem privar a pessoa da mediunidade que ela tem, mas podemos ajudá-la a entender o porquê que ela está com aquela mediunidade, não é? E ajudá-la na educação da mediunidade, para não ser vítima dela. Quando a gente educa, vai tudo bem. Quando a gente não educa, aí a gente pode ser vítima da mediunidade. E tem muita gente que acha que não tem mediunidade e é vítima dos espíritos inferiores, e não está nem sabendo disso. Isso. Já conheci casos assim, de pessoas que são médiums ostensivas, mas negam veementemente, porque a religião delas, inclusive, é contra, não é? Isso. Nesse caso, eu estou tranquila porque nós demos a orientação correta para o caso da pessoa que chegou na nossa instituição e querendo, de todo jeito, que fosse tirado dela. Ela disse que tinha ido numa outra casa espírita e tinham colocado um chip na cabeça dela, umas coisas muito esquisitas. Percebemos mesmo que a pessoa estava sob fascinação, estava sofrendo muito, então nós propomos exatamente
esse tratamento que você falou aí. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é esse acordo de grupo, ou regimento interno para algumas instituições. Mas o que a gente vê, Carlos, é que o movimento espírita não se preocupa muito com esse conteúdo tão necessário para que todos trabalhem com o mesmo objetivo, todos trabalhem, como você disse no início, né, com o mesmo pensamento, união de vistas, como o nosso codificador se refere, não é? Então, eu vejo como um instrumento muito importante, e agora você ilustrou aí com o caso do Divaldo, ou seja, uma pessoa que nos é da mais alta confiança, e daí a gente vê a necessidade realmente de as casas espíritas se organizarem nesse sentido, não é? Organizando esse acordo, fazendo esse trabalho. É importante tratar a mediunidade com mais seriedade, não com rigor, não é? A gente tem que ter também aquela flexibilidade no sentido de que a mediunidade também não é camisa de força, nem não é uma situação para que as pessoas fiquem como se estivesse submetida a um processo de castigo. Bem ao contrário, né? Porque a atividade mediúnica é algo prazeroso quando a gente faz ela bem feitinha, não é? No atendimento aos espíritos necessitados, a gente sai satisfeito do trabalho. Então, é uma oportunidade, na verdade. Agora, precisa ser feito com seriedade, porque nós estamos cercados, e Paulo já coloca isso, né, por uma nuvem de testemunhas. E Kardec comenta que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Eles estão à nossa volta. Agora, cada um tem que se perguntar qual tipo de espírito que está me influenciando. Depende daquilo que a gente sente, que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz. Aí, uma pergunta. Aldenor, pode fazer uma pergunta. Oi, Aldenor. Pode falar. Oi, pode falar, Carlos, veja só. O que fazermos quando chegam irmãos na casa espírita sem nem mesmo ter conhecimento do livro dos espíritos e não ter conhecimento dos conteúdos da codificação? E chega para a dirigente e diz: eu quero participar da mediunidade. E daí, às vezes, quando a gente vai conversar com muita delicadeza, eles não entendem, vão embora da casa espírita porque acham que tem que estar dentro da mediunidade, mas como você acabou de realmente esclarecer, precisamos estarmos preparados, principalmente pelo estudo, né? Correto. Allan Kardec observou isso, que nem sempre o fenômeno convence. Às vezes o fenômeno até causa mais dúvida nas pessoas que não estão preparadas. E é por isso que ele recomenda começar pela teoria. E a gente deve ser coerente e deixar claro, olha, nós seguimos a orientação de Allan Kardec aqui no nosso grupo. E Allan Kardec, não sou eu não, é Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, que recomenda que a gente comece pela teoria. Nós temos um grupo de estudo. Ah, mas eu não quero estudar não, olha, eu sinto muito, então também não vai poder aqui nesta casa praticar mediunidade. Tem que ser honesto com a pessoa. Não é porque para praticar a mediunidade nesta casa precisa estudar, porque nós fazemos a coisa séria, nós não queremos que você seja vítima de uma obsessão. E nós seremos responsáveis depois, porque se você não conhecer do que se trata, você naturalmente será enganado pelos espíritos inferiores. Então, primeiro você precisa saber do que se trata. Se você quiser assim, seja muito bem-vindo. Aí adentra para o grupo de estudo, essa coisa toda. E aí é uma questão realmente de conscientização. Se a pessoa não quer, não quer. Agora, nós não podemos ceder com certas coisas. Agora, tem gente que diz assim, mas esse negócio do acordo de grupo é muito rigoroso, a pessoa tem que virar um santo. Não precisa virar santo nenhum, não. Precisa só cumprir o acordo de grupo. A pessoa ajudou, inclusive, é apresentada uma base de acordo que ela concorda com ele. Se ela não concordar, ela tem duas coisas. Propõe a modificação que, se ela for doutrinária, a gente pode fazer, ou ela não começa nem o estudo. Não precisa se comprometer. Agora, se ficar, ela fica para atender a proposta do acordo. Então, quando a gente fazia o regimento interno, é um regimento interno, só para regular o negócio, não tem compromisso com isso. O acordo de grupo tem compromisso, sim. Ou cumpre o acordo ou não vai para a prática mediúnica.
É mais ou menos assim, não é? E aí cabe ao dirigente acompanhar, auxiliar. Aí, de repente, de um monte, 30 pessoas que estudam, ou 15 ou 20, acaba ficando lá uns 8, 10, às vezes ficam a meia dúzia que realmente tem condições de fazer uma prática mediúnica equilibrada, mas vai fazer um bom trabalho. Ah, mas como é que a gente agrega outras pessoas? Cria outros grupos de estudo. Aquelas pessoas que compreenderem podem até agregar esse grupo depois. Mas, então, este grupo vai se sacrificar por um tempo, porque vai ser preciso que ele venha estudar junto com esse outro grupo que vai agregar. Hermínio Miranda diz que cada novo membro é um novo grupo mediúnico, porque traz as suas características, as suas vibrações, as suas companhias. Então, é possível agregar pessoas novas no grupo? Lógico que sim, mas precisa ter critério para isso também. Então, tem dirigente que a pessoa chega visitando, eu sou parente do fulano aí do trabalho mediúnico, e aí o fulano diz assim, o meu parente pode vir para o trabalho mediúnico na quinta-feira? O dirigente, pode sim. Ai. Não é? Pode sim, bom, vamos lá. Então, descaracteriza o trabalho, né? Descaracteriza, né? A pessoa... Agora, pode ter uma situação, por que a pessoa quer ir para o trabalho mediúnico? Ele está estudando lá na instituição, eles vão começar um trabalho mediúnico, eles não têm ainda a prática. Ele gostaria de ver como funciona para poder, então, aplicar lá na casa. Agora tem uma razão, um motivo. Mas não vai ser uma vez que vai resolver. Então, ele precisa ficar e acompanhar durante um tempo o trabalho, para ver como é que funciona. Aí a pessoa vem, fica um tempo ali, se mora no próximo, vem no dia, acompanha, aí volta na outra semana, acompanha de novo, mas com um propósito sério. Aí é tranquilo. Ô, Carlos, não é? Apoia. E aqueles médiuns da reunião da casa, que eles só comparecem à casa no dia da reunião. Diferentemente desse exemplo que você deu, que é alguém de outra instituição, e que solicitou uma espécie de estágio para ver como funciona, é diferente. Mas, no caso, a pessoa... a gente pode nem... Eu, pelo menos, vejo assim, fica até difícil para a gente considerar essa pessoa como uma trabalhadora da nossa casa, porque ela só comparece nesse dia. Os demais dias, ela não assiste outras palestras em outros dias, ela não participa de eventos que a casa proporciona, de capacitações, de seminários que a casa... Então, assim, essa pessoa, ela realmente está vinculada a esse trabalho mediúnico ou ela é apenas um acompanhante do trabalho mediúnico? Ela não é um participante efetivo do trabalho. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas no acordo de grupo a gente coloca. Além da atividade mediúnica, precisa realizar uma outra atividade na casa. Aí tá bom. Tá no acordo de grupo. E se em caso de não poder acompanhar as duas atividades, vai optar pela outra. E quando puder, então, realmente se integrar com as duas, aí vai para a prática mediúnica. Ótimo. Então tá bom. Obrigada. Colocar no acordo. Porque, de fato, o trabalho mediúnico na casa é um fator de sustentação da casa. Como é que a pessoa vai ajudar a sustentar uma casa que ela não conhece? Que ela não tem compromisso com ela? Isso mesmo. Não é? Não tem... a grande preocupação, né? Não ter compromisso com a instituição. É como se fosse um status ser médium da reunião, não é? Desse a essa pessoa um gabarito, sei lá, não é? Tem aqui uma pergunta do Robson. Neste momento onde muitas casas espíritas ainda não retornaram aos trabalhos, para os médiuns que estão em casa, qual a melhor atitude a tomar, caso estejam se sentindo com algum desequilíbrio? Ótima pergunta, Robson, e a gente precisa realmente comentar isso, né? Nesses momentos finais, nós estamos numa situação de pandemia, e o médium é médium, ele não é médium só quando vai no centro espírita, ele é médium porque ele é médium. Então, vai sentir os espíritos? Vai. Eu sou médium, eu sinto os espíritos, lógico, não é? Se eu baixo a minha guarda, eu começo a ficar meio agitado, nervoso, eu já tenho que perceber. Eu estou ficando nervoso por alguma circunstância ou porque algum está me influenciando. Aí, se for por alguma circunstância, já eu vou estar influenciado, porque eu atraio.
E se for por alguma influência, eu preciso me cuidar, porque eu já estou sob uma influência negativa. Então, aquela vigilância todo o tempo, não é para... Mas aí o que acontece? Nós podemos recorrer a uma prática sadia no nosso dia a dia. Eu sou médium. Eu sei o valor de uma boa leitura. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é o meu fator de equilíbrio. Se eu tenho mediunidade ostensiva, eu não estou podendo exercer, eu preciso canalizar essa minha energia de alguma maneira. Então, é imprescindível que eu leia páginas nobres, que eleve o meu tom vibratório para sentir o meu mentor espiritual, que vai me ajudar a manter o equilíbrio. E quando o irmãozinho necessitado se aproximar, que eu perceber, eu não vou ficar com medo dele, não tem porquê. Ele precisa de ajuda. Que jeito que eu possa ajudá-lo se eu não posso dar passividade para ele se manifestar? Eu vou, então, fazer uma oração. Percebi o espírito, estou no trabalho aqui, às vezes as pessoas estão até me olhando, mas eu tenho que aprender a me concentrar nessa circunstância. Eu oro pelo irmão, peço ajuda. Na primeira oportunidade que eu puder, eu abro o Evangelho e faço uma leitura do Evangelho, às vezes em voz alta, volto a orar outra vez, peço ajuda ao meu anjo da guarda e vou mantendo o meu fator de equilíbrio nessa circunstância. Mas se o grupo faz aquilo que nós falamos, ainda que haja pandemia, o grupo não deixa de se reunir, se reúne pela internet, no mesmo dia, no mesmo horário, pode ser, inclusive. E aí faz o estudo, faz a irradiação, faz a vibração pelos necessitados, aquilo equilibra a gente pelo resto da semana. Do mesmo jeito que aconteceria se tivesse o trabalho mediúnico. Mas aí, ainda assim, a minha situação é grave, porque se eu não agir, eu fico... Então, haja, meu irmão. Haja. Vá ao encontro do necessitado. Se para você é um fator de equilíbrio fazer o bem para o outro, faça para um encarnado. Já que não pode fazer para o desencarnado, procura dar assistência a quem precisa, conversa com quem está precisando por telefone, que seja, dá carinho para a família, faz o que nunca fez para os filhos, acompanha a tarefa. Não é? Já que está obrigado a ficar em casa há tanto tempo, tem família que começa a se dividir por isso, porque uns não suportam os outros. Vamos criar uma condição de vida melhor dentro da família. Vamos aprender a cozinhar para cozinhar junto, quem sabe os filhos aprendem. Tem uma companheira que ela disse que nessa pandemia foi uma coisa reveladora, porque a filha, um dia tal, ela disse assim, minha filha, já eu vou preparar o almoço. Mãe, você sabe cozinhar? Não sabia que a mãe sabia. Ela não só foi cozinhar, como foi ensinar a filha a cozinhar também. Olha só, a pandemia fez isso, né? Aí, um belo dia, a mãe pega a tábua de passar roupa, que sempre vinha empregada para passar roupa, né? Ela abre a tábua, a filha fala, o que você vai fazer, mãe? Eu vou passar roupa. Mãe, você sabe passar roupa? Aí ela foi passar roupa e ensinar a filha a passar roupa também. Olha o que nós estamos perdendo ao longo do tempo. Ah, mas para que vai ensinar a passar roupa e cozinhar se a gente pode comprar tudo hoje? Isso é bobagem. O trabalho é alguma coisa inútil, é? Sinceramente, é uma terapia ir para a cozinha preparar um almoço, com toda sinceridade. Não é? Às vezes, para quem faz todo dia, pode ficar cansativo. Mas eu já fiz isso todo dia por necessidade. Morando em país fora, quando você não pode, não tem condição de contratar ninguém, com criança pequena, minha mulher trabalhando fora, eu saía para poder acompanhar de licença no meu trabalho profissional, ainda não estava aposentado. Então, eu tive que cozinhar praticamente 3 anos seguidos, todos os dias. Olha, com toda sinceridade, é uma terapia, inclusive para meditar, para exercitar a mediunidade, a gente começa a perceber os espíritos com mais facilidade. Um belo dia, estou eu lavando a louça já, e de repente vem um pensamento assim, mas aquela velha era em relação à minha sogra que estava lá em cima. Aí, a hora que aquele pensamento assim, eu digo, meu Deus, eu estou com tanta vigilância para não pensar mal da minha sogra, né? E aí eu percebo o espírito bem atrás de mim. Aí eu digo para ele, meu irmão, em outros tempos poderia ser que sim, mas agora não. Olha só, nós estamos com um compromisso aqui dentro de casa de não pensar mal dos outros, não falar mal uns dos outros.
Então, como é que você vem me sugerir uma coisa dessa? Olha o esforço que ela está fazendo, ela não está falando mal dos outros também. Por que você não imita o que ela está fazendo? Não é? Agrega a gente aqui, vamos lá, aproveita, meu irmão, para se transformar também. Para que ficar perdendo tempo? Virou as costas e se mandou, porque não tinha interesse em se aperfeiçoar. Mas parou de perturbar, não é? Foi embora. Lógico, aí eles ficam esperando outra chance. Uhum. E se a gente abre a brecha, eles pegam. Esse é o processo. Então, a mediunidade não acontece na casa espírita, na quarta-feira, às 8 horas da noite, porque é aquele dia do trabalho mediúnico. A mediunidade acontece todo dia, onde a gente estiver. E a pandemia não mudou isso. Só que a gente se vicia e acha que por um passe de mágica, porque vai no centro espírita, vai resolver todo o nosso problema. Então, eu substituí a igreja, onde eu ia para me confessar e tomar hóstia, pelo centro espírita, onde eu vou lá para fazer o trabalho mediúnico agora. Não é desse jeito, né, gente? Porque Jesus, e eu estou terminando agora, tá? Conversando com a mulher samaritana, diz que chegaria o dia em que o homem não adoraria a Deus, o homem aqui como humanidade, não é? A humanidade não adoraria a Deus nem no templo e nem no campo, mas adoraria em espírito e verdade, porque Deus é espírito. E nós somos espíritas. Então, vamos lá, espíritas. Não é uma hora de renúncia nesses momentos difíceis, mas nós fazemos nosso esforço. Seja médium da família. Você é médium mesmo, ostensivo. Combina com a família. Não tem o evangelho em casa ainda. Vamos fazer uma vez por semana. Já tem o evangelho em casa, uma vez por semana? Ótimo. Vamos convidar os filhos para ler com eles Emmanuel. Todo dia. Ai, mas todo dia? Você não está ficando 24 horas em casa agora porque não pode sair para trabalhar? Então aproveita, não é? Se estiver nessa situação, vamos tomar uma horinha por dia, sentar com os filhos e ler Emmanuel. Ah, mas eles são pequenininhos, explica para eles. Ah, mas eu não sei ler direito, mas o filho não está na escola, não aprendeu a ler, então vamos ver se alguém na família pode nos ajudar. Ou pega o telefone, pega alguém que sabe ler e vamos lá, todo mundo em todo. Tem como solucionar tudo, gente. Hoje em dia nós temos recursos para isso. Se a gente quiser e tiver boa vontade. Bem? Obrigada, Carlos. Eu passo a palavra para a Aldenora, para ela fazer as considerações finais e também a prece. E agradecer a você, porque foram muitos esclarecimentos extraordinários para mim. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, Ednar. Obrigado, Aldenora, pelo convite. Tem meus irmãos e amigos, né? Com o propósito da doutrina espírita. Eu agradeço imensamente ao Carlos, que fez um extraordinário trabalho, que tem um conhecimento, assim, intenso nessa área de estudos, né? E da mediunidade. Nossa irmã Edna Santos, dessa amiga de tantos anos, né? Então, eu estou agradecida pelo trabalho da noite de hoje, e Jesus sempre nos abençoe. O Centro Espírita 9 de outubro, em janeiro, completará 69 anos. Oh, maravilha! E é uma grande alegria trabalhar naquela casa. Que coisa boa, maravilhoso. Trabalho realmente com boa vontade, né, naquela instituição. E agradeço a colaboração de vocês dois. O mentor é o Djalma Montenegro de Farias. Por isso o que é nosso 9 mentor é Djalma Montenegro de Farias. Dia que ele nasceu, né, Este espírito de grande luta, né, da doutrina dos espíritos. Que bom. Djalma, ele, aqui no estado de Pernambuco, ele é muito, né, aceito pelo trabalho, e fez também como presidente da Federação Espírita Pernambucana. E era acatado, né, pela Federação Espírita Brasileira, na época, um exímio orador, um grande estudioso, e graças a Deus temos esse amigo na nossa casa. Muito bem. Bem, vamos agora fazer a prece, né? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, aos espíritos nobres e amigos, aos nossos mentores espirituais, com a orientação do nosso mentor Djalma Montenegro de Farias,
e também os mentores do Centro de Estudos Sem Fronteira, onde o Carlos realmente é um dos fundadores, e esses espíritos benfeitores possam nos auxiliar sempre nos nossos bons propósitos. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muita luz e muito progresso para todos nós, encarnados e desencarnados. Assim seja. Que assim seja.